Olá, paz do Senhor a todos. Hoje trago uma palavra para partilhar com vocês, que Deus falou ao meu coração. Mas antes de começar, eu vou orar. Espero que estejam todos bem, que tenham tido uma boa manhã. E se que essa palavra continue a abençoar as vossas vidas, como trago sempre às sextas-feiras, mas vou orar primeiro. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, por pensamentos e ações e atitudes. E obrigada por sempre me dar a oportunidade de estar aqui, Senhor, para partilhar a tua palavra, Senhor, para glorificar somente o teu nome. Oro para que muitas almas possam ser alcançadas para glorificar somente o teu nome, que o Espírito Santo possa falar aos nossos corações, abrir os nossos olhos de entendimento e nos fortalecer com essa palavra, Pai. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu vou ler João capítulo 3, que é sobre o novo nascimento, que Jesus, a conversa entre Jesus e Nicodemos, quando Nicodemos foi ter com Jesus de noite questionar os sinais que Jesus fazia. Então eu vou ler João 3, de 1 a 21. E havia, pronto, eu vou ler o título primeiro. O novo nascimento, Jesus com Nicodemos. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter-te dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes onde vem, não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel, não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho? Se vós falei das coisas terrestres, não crês? Como crês se vos falarem das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que as luzes veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, nós, pelo que eu acabei de ler, eu creio que vocês entenderam um bocadinho também, é o encontro de Nicodemos com Jesus, quando ele foi procurar por Jesus, porque ele estava maravilhado. Como é que uma pessoa pode ter um tão poder, tão fazer um milagre? Só pode ser mesmo através de Deus, vindo de Deus. Então ele veio e ele fazia parte do Nicodemos, era um mestre da lei que fazia parte também do grupo dos fariseus, mas ele era o único que reconhecia que só pode ser, que Jesus só pode ser Deus para fazer esse milagre, mas os outros não. Então, quando ele foi ter naquela noite com Jesus, disse: Rabi, bem, sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ele reconhecia que Jesus é o mestre, o Filho de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais, ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então Jesus respondeu a Nicodemos: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E então Jesus disse que quem não nascer de novo, disse a Nicodemos, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Nicodemos ficou espantado. Como é que isso pode ser? Como é que é possível? Ele estava a pensar mais ou menos, teve aquele entendimento mas, fisicamente, mas ele não entendeu que era em termos espiritual. Porque Jesus disse assim, eh,
Desculpa, Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então foi essa a resposta que Jesus disse a Nicodemos, quando Nicodemos perguntou: pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe? Ele estava a entrar na sua mãe e nascer, Nicodemos não entendeu com os olhos espiritual, não entendeu espiritualmente, mas entendeu em carne. Será que um velho pode entrar outra vez na barriga de uma mãe e nascer de novo? Mas não é isso de que Jesus estava-se a referir. Jesus estava-se a referir que devemos nascer nas águas e do Espírito. E eu vou dar um exemplo. Eu vi um vídeo de uma senhora que estava a ser batizada na Índia, indiana, que quando ela foi batizada foi muito impressionante. Eu estive a ver, eu ainda repeti o vídeo umas 2 ou 3 vezes, e eu vi que quando a senhora foi batizada, né, nas águas, acho que foi num rio que eles estavam a fazer o batismo, eu vi quando ela foi para a água, né, foi batizada nas águas, quando ela saiu da água, de longe eu conseguia ver uma coisa escura na água sair. Aquilo fez-me entender que o velho eu ficou lá na água, que a velha, o pecado ficou lá na água, ela foi uma nova criatura, veio uma nova criatura. Foi mesmo entender aquela lama, porque é uma pessoa que estava na lama do pecado, mas é que parecia aquela sujeira sair da água. Ela veio uma nova criatura. Então, coincidiu mesmo com aquilo que eu vou dar. Eu vi aquele vídeo e depois Deus me disse, eu coincidiu mesmo. Eu entendi. Espera aí, parece que ela morreu em Cristo, não foi batizada na água e saiu aquela sujeira por causa do pecado, veio uma nova criatura. Então, ele diz, Jesus, por isso é que Jesus disse que, na verdade, te digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito, não nascer das águas e do Espírito também, ser batizado pelo Espírito Santo também, e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, porque aquele que nasce na carne é da carne, aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então, era em termos, tinha que nascer espiritualmente, não estava-se a referir fisicamente a Nicodemos. Mas Jesus disse para ele não se maravilhar por ter dito nele isso, para não se maravilhar. E ele disse também que, ainda assim, depois Jesus falou nele, o vento assopra onde quer que ouve, e onde o vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabes onde vem nem para onde vai. Então ele está-se a referir ao Espírito Santo, ou seja, o vento vem, mas tu não sabes para onde vai. Então é o processo aquilo, a pessoa nasce de novo, ele não sabe, não entende, mas são as coisas de Deus que às vezes a gente questionamos, mas Deus sabe quando é o processo da pessoa da mudança, da transformação e de nascer de novo. Então nós não sabemos, mas automaticamente quando tens um encontro real com Cristo e quando fomos mesmo realmente pessoas mesmo de Deus, né, batizadas mesmo, que tem aquele encontro, aquela arrependeu-se mesmo do seu pecado, foi batizado nas águas, nasceu uma nova, deixou o velho eu e nasceu uma nova criatura, foi batizada com o Espírito Santo. Só assim pode ir mesmo se arrepender e fazer a vontade de Deus. Só assim que Deus vê o reino de Deus. Porque ele disse assim: quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. E ele disse: na verdade, Jesus disse também, ainda assim, no que Deus respondeu, e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu, disse-lhe: tu és mestre. Ainda ele questionou: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Então Jesus disse: na verdade, te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos. Porque Nicodemos era um mestre da lei, homem sabe que sabia a palavra, mas é mestre da lei, mas não entende. Jesus perguntou-lhe: como tu não entendes essas coisas? Não entendes isso, és um mestre da lei? Então ele disse: na verdade, digo que nós dissemos o que nós sabemos. Jesus disse: e testificamos o que vimos, testificamos o que nós vimos. Nós falamos o que sabemos e testificamos do que vimos. Se vós falei das coisas terrestres e não creis, porque muitos rejeitavam, os fariseus rejeitavam quando Jesus fazia milagres, que Jesus dizia: sou filho de Deus, mas eles não acreditam que ele não acreditam que Jesus é aquele que veio que veio para o mundo para salvar a humanidade. Veio, mas eles não creram que Jesus é o Filho de Deus. Então, por isso que Jesus disse: se vos falei das coisas reais e não creis como creis, como creis, se vos falar das coisas celestiais. Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu único unigênito, que é Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É isso, mas só que muitos não rejeitaram.
Muitos rejeitaram, porque ele veio para o mundo, mas o mundo rejeitou porquê? Porque eles sabiam que as suas obras eram reprovadas, iam ser reprovadas. Amaram mais as trevas do que a luz. Alguns rejeitaram por causa disso. Porque ele diz assim, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do Neto do Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas, como eu disse, do que a luz, porque as suas obras eram más. E porque todo aquele que faz o mal e todo aquele que faz o mal odeia a luz, então não vem para a luz para que as suas obras não sejam, eles não querem vir para a luz, porque sabem que as suas obras serão reprovadas, porque eles só fazem porque eles amam fazer o mal e odeiam a luz por causa disso, porque a luz destapa tudo, a luz faz ver tudo, a sua iniquidade, o seu pecado. A luz vai reprovar aquilo que é mal, a luz que é Jesus. Então, mas quem pratica também a verdade, quem pratica a verdade vem para a luz. Aqueles que gostam, que são justos, que gostam da justiça, há uma justiça, que praticam a verdade, a fim de, para que praticam a verdade, eles não importam, virem para a luz, porque aqui diz, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. É isso que Jesus falou para Nicodemos e mesmo para nós, também serve para nós que somos cristãos que para nós irmos ao reino de Deus, nós temos que nascer de novo, em espírito, nascer de novo e também em espírito, não nascer em carne. Porque Jesus diz, na verdade, te digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Tem que nascer das águas e do Espírito. Ter mesmo um encontro real com Cristo. Se arrepender dos seus pecados. Porque Ele fala isso para todos nós. Que nós temos que nascer de novo. Mudar o nosso caráter, a nossa atitude. Então Ele falou para Nicodemos, mas serve também para nós. E nós que somos cristãos, para que nós devemos ser uma nova criatura, devemos nascer de novo, não viver em carne, mas viver em espírito. É isso que Deus nos aconselha, tanto para mim como para vocês. Para nós não vivemos na carne, devemos nascer de novo, ser uma nova criatura. É essa palavra que eu quero deixar aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham entendido, que também fale os vossos corações, que mude o nosso caráter, que nos fortalece cada vez mais. É isso, e eu desejo um bom fim de semana para vocês, na companhia do nosso Senhor Jesus Cristo.